e da política de desproteção ou da ausência de Estado que o governo Bolsonaro vem implementando. Quem participa dessa conversa comigo hoje é a Gisela Gonçalves, que é produtora cultural, o Márcio Tavares, que é secretário nacional de cultura do Partido dos Trabalhadores, e a Rai Lídia, que é cantora e também é jornalista, como eu. Bom, a gente começa sempre a conversa aqui falando sobre os últimos dados oficiais da pandemia, né? Segundo o Ministério da Saúde, até agora, o Brasil tem 365.213 casos confirmados de coronavírus. Sempre a gente lembra também que esse número é subnotificado, como já admite o próprio Ministério da Saúde e muitos governos estaduais e prefeituras. O número real seria talvez 10 vezes maior, e é extremamente preocupante. Hoje o Brasil já é o segundo país com maior número de casos, levando em conta só os dados oficiais, subnotificados. Enfim, infelizmente, o Brasil tem 22.746 mortes registradas até o momento em função do coronavírus. No meio disso tudo, a gente sabe que o setor da cultura vem sofrendo muito, porque foi um dos primeiros setores a sofrer abalos, porque não era mais possível a gente ter aglomerações, e deve ser um dos últimos a sair dessa crise, né? Então, eu vou começar aqui abrindo para que os nossos convidados falem um pouco da percepção que estão tendo sobre esse momento que a gente vive e como o setor da cultura vem sendo afetado pelo desgoverno Bolsonaro, né? A gente viu aí recentemente toda a novela relacionada à Regina Duarte e afins. Então, passo a palavra para o Márcio Tavares. Bom dia, Márcio. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Um prazer falar contigo, falar com os ouvintes aqui e nossa audiência da TV PT, com a Gisela e com a Railídia, fazer um debate sobre um tema tão importante quanto esse da crise que envolve o setor cultural em meio a uma crise então é uma crise embutida em uma crise, né, que eu acho que nenhum de nós imaginou jamais passar por isso, né, que é uma pandemia. Acho que toda a perspectiva a respeito do que poderia ser uma situação de calamidade social que nós já vivíamos a partir da eleição do Bolsonaro e com a ausência total de políticas sociais e no nosso setor também, com uma asfixia gigante do setor de cultura e com um retorno de elementos como a censura, por exemplo, isso tem sido agravado com essa situação da pandemia. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro tratou e organiza a cultura como um setor adversário ou, se que a gente quiser, como um inimigo do seu projeto político e daquilo que ele pretende implantar no país. Essa recente reunião que foi vazada, vergonhosa, né, em que ele se refere às pessoas com maior desleixo, desconsideração e com linguajar absolutamente chulo, acho que ficou bem claro a respeito de como ele pensa, ou está comigo 100% ou não está. E ele quando fala a respeito do IFAM, ele toca a respeito da cultura e das suas intenções, né? Que é manobrar as instituições para que elas possam servir ao seu projeto, que é, no âmbito da economia, atender aqueles que são seus aliados e poder reafirmar aquilo que ele chama de valores, né? Família, pátria, mas é um conceito muito estrito de família, né? A maioria das famílias estão excluídas do conceito de família dele, o conceito de pátria também é um conceito de pátria reduzido. Então, tudo isso para o setor cultural, nesse momento, se transforma numa situação agravada. A gente precisa entender o seguinte: a cultura é um setor que no Brasil reúne 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. É um setor que no âmbito da economia gera 2% do PIB nacional. Do ponto de vista simbólico, talvez aquilo que de mais importante, mais reconhecido no Brasil, internamente no exterior, é da nossa produção
cultural, né? Ela é um motivo de orgulho. Em termos do confronto da pandemia, nesse momento de isolamento social, as pessoas estão em casa e talvez tenham mantendo a sua sanidade nesse momento necessário em que a gente fique preservado para poder se salvar através da produção cultural. Só que o governo federal e também a maioria dos governos ainda não conseguiram, no caso do governo federal, não quer, outros poderíamos dizer que não conseguiram elaborar uma estrutura de proteção social para esses trabalhadores e trabalhadoras. Isso é importante que a gente se dê conta, porque desses 5 milhões que eu falei, 3 milhões estão desprotegidos. E 3 milhões seria o equivalente à população inteira de um estado como a Paraíba. Nós estamos falando, então, de uma situação de potencial social e calamitoso enorme. Ontem a gente viu a notícia no Globo do músico Luiz Felipe Lima tendo que vender o seu violão 7 cordas para poder sobreviver nesse momento. Esse é um retrato de uma situação, mas se a gente for para os artistas de circo, para outros setores, nós estamos vivendo uma crise em que as pessoas estão passando fome, dificuldade para pagar os seus aluguéis, para manter as suas empresas. E então nós precisamos articular, e é isso que nós estamos tentando, na ausência do governo, através do parlamento. A Benedita da Silva é autora de uma lei, a Lei Emergencial da Cultura 1075. O José Guimarães, também outro deputado, companheiro nosso do PT, organizou uma outra legislação que está a 1089, a pensada 1085, mais 2 projetos de lei, são relatados pela nossa companheira Jandira Fegali, deve ser votada amanhã, para tentar fazer com que a gente crie uma estrutura de apoio à comunidade cultural na ausência e no vácuo dos nossos governos. Então, eu acho que, encerrando essa minha fala inicial, a gente tem nessa pandemia um aumento e uma exponencial daquilo que o Bolsonaro pretendia fazer com o setor de cultura, que é uma asfixia através do retorno da censura e através da ausência total de financiamento. Isso está agravado imensamente nesse momento, porque as pessoas estão impedidas de trabalhar pelas necessárias medidas sanitárias e precisam ter garantido o seu direito de ficar em casa. E, ao mesmo tempo, a gente tem a rearticulação desse setor com uma vivacidade enorme em busca do seu direito de ser atendido através da articulação da Lei de Emergência Cultural da Benedita da Silva e de mais tantos companheiros e companheiras aí que estão nessa luta. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas também um tempo interessante na articulação do nosso setor. Tem sido um processo muito bonito, esse processo de articulação da lei emergencial e da luta para que haja um reconhecimento público de quem atua nesse setor. Obrigado, Márcio. Eu vou passar a palavra para a Gisela, que trabalha com produção cultural. Eu só queria salientar, o Márcio falou da reunião, quer dizer, a cultura não estava na mesa, né? Ela só foi citada pelo Jair Bolsonaro com relação à questão do IFAM, mas a Secretaria Nacional de Cultura não estava lá, o tema não foi debatido, assim como a própria pandemia não foi debatida. Então, por favor, Gisela. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Márcio, Halídia e Pedro. Obrigada pelo convite aqui. Essa situação da cultura já vem há bastante tempo, né, desde o início desse governo Bolsonaro. O ataque à cultura é muito frontal, né? A gente vem sentindo isso, a falta de reconhecimento, de apoio mesmo. A minha impressão, desde que esse governo começou, é de um certo desmonte mesmo. Um certo não, acho que bem a ideia era desmontar mesmo tudo. A gente vem lutando bastante quando fomos pegos de surpresa com essa pandemia, que de um momento para o outro, né, foi muito rápido, de um dia para o outro, paralisou praticamente tudo o que a gente vinha fazendo, né? Eu atuo mais no setor de música e vejo isso muito constantemente, o tanto que o setor está desassistido, completamente desassistido.
muita gente passando realmente muita necessidade, sem dinheiro para pagar o aluguel, sem poder, às vezes dificuldade até de alimentação mesmo, então a situação está muito difícil. Eu tenho uma produtora cultural, o impacto para mim foi que de uma hora para outra, pelo menos 15, 16 espetáculos e eventos que a gente tinha agendado caíram completamente, e desde meados de março a empresa não tem nenhum faturamento, então assim, a situação está muito difícil, na verdade. E em função dessa desassistência do governo, a gente tem tomado algumas atitudes. O que a gente tem conseguido fazer são alguma iniciativa de apoio dentre a classe musical, né? A partir de um convite no Facebook do Benjamin Taub, que é um pianista, um artista maravilhoso, ele propôs que a gente se juntasse, os artistas, para fazer um fundo emergencial para socorrer todo mundo, porque não há nenhuma iniciativa no governo. Então, a gente passamos umas 2, 3 semanas discutindo, um grupo de 8 pessoas, entre produtores, artistas e ativistas culturais mesmo, gente que gosta da música, e fizemos um fundo emergencial que se chama Conexão Música. É recente, mas foi uma iniciativa muito boa, que tem dado algum resultado. A gente tem conseguido arrecadações para fazer uma ajuda emergencial em dinheiro mesmo aos artistas, né? Exatamente para poder repassar isso para as pessoas rapidamente pela situação de emergência, né? Então é isso. Eu não sei como isso tudo vai ficar, mas uma coisa é certa: realmente a cultura, esse setor nosso de atuação, vai ser o último a se levantar. Então, eu acho essa iniciativa do PL 1075 extremamente importante, merece o apoio de todos nós. Eu estou torcendo muito para ir. Fiquei feliz de ter entrado para a pauta de amanhã no Congresso, né? A gente tem que pressionar bastante, e tomara que isso seja bem sucedido. Espero que aconteça alguma coisa, porque o vazio é enorme de apoio à cultura, enfim. É isso. Obrigado, Gisela. Passo a palavra agora para a Railídia. Railídia, como é que está sendo para você, artista? Como é que isso está impactando a sua vida? Como é que você está se sentindo diante do desamparo do governo, né? Dos governos? O seu microfone está fechado, desculpa. Perdão, bom dia a todos os internautas, aos colegas, a Gisela, a Márcio, Pedro. Agradeço muito o convite da TV PT, né, para a gente estar aqui conversando, porque eu também acredito, como bem disse a Gisela no post dela, no coletivo, né, para que a gente consiga buscar caminhos, né, que justamente atendam à diversidade, né, das expressões brasileiras, do povo brasileiro. Pedro, é um momento muito difícil. Eu realmente ando muito comovida, né? A gente que lida com a arte, com o encontro, com os afetos, né? Eu também, além de ser cantora e jornalista, radicada há 2 décadas em São Paulo, eu também milito desde 2007 pelo PCdoB, né? Somos colegas, Márcio, né? Estamos sempre juntos, tanto que temos aí a querida Benedita, né? Com a autoria desse projeto de lei, o 1075, de emergência de socorro cultural, e na relatoria está a querida Jandira Fegali também, do partido, 2 mulheres, né? Mulheres vindas de estratos sociais, estratos brasileiros, que representam uma boa parte de onde vem a cultura brasileira. Então, o sentimento que a gente tem é um sentimento de impotência, mas, por outro lado, também é um sentimento, como bem disse o Márcio no finalzinho, que a gente tem possibilidades também de se reunir para tentar buscar caminhos, porque a situação que a gente vive hoje ela está potencializada, mas há quanto tempo a gente já não vivia assim? Eu digo no setor cultural, né? Que a gente está debatendo o setor cultural. A cultura, de fato, ela nunca foi valorizada. A cultura sempre viveu de miséria. Então, hoje, quando a gente vê um quadro em que os trabalhadores têm toda essa dificuldade para pagar um aluguel, né?
É um quadro também, hoje está mais grave, mas os trabalhadores da cultura, principalmente trabalhadores que vivem na informalidade, que são uma grande maioria, né, esses trabalhadores sempre tiveram dificuldades, né, para sobreviver da cultura, e hoje mais ainda, né? Então, eu acho que nesse momento em que a gente tem essa possibilidade de buscar caminhos através da aprovação de uma lei, essa movimentação que tem sido feita, né, pelo PCdoB, pelo PT, pelos partidos que estão engajados, a gente vê que a gente tem muitos partidos que começaram a se engajar pela aprovação dessa lei, a gente pode criar também, trazer para o debate a importância da cultura, né? A importância da cultura como trabalho para as pessoas, né? Porque a cultura, ela sempre é vista nessa dimensão do glamour, mas as pessoas muitas vezes esquecem que a cultura é trabalho também, é labuta do dia a dia, como um trabalhador qualquer. O Márcio bem disse, são 5 milhões, né? Tem uma pesquisa do IBGE que ela compreende o período de 2007 a 2018, que ela diz que o setor cultural ocupa 5 milhões de pessoas. Eu conversando com o Clemente Gans do IBGE, e ele me disse que são 5 milhões, mas relacionadas, que vivem desse trabalho, você triplica esse número. Então, você chega a 15 milhões, 20 milhões de pessoas, né? É um universo gigantesco, muito significativo, né? Então, assim, de alguma maneira, os meus colegas também já traçaram um pouco o cenário, né? E eu falei dessa questão de valorizar a cultura como um trabalho, como o de qualquer cidadão. E a gente vive nesse cenário, desde 2016 especificamente, uma grande luta, né, do poder do governo federal contra uma guerra estabelecida pelo governo federal contra o trabalhador brasileiro, de uma maneira geral. E a gente vê isso muito claramente, né, no setor cultural, desde que entrou Jair Bolsonaro, porque ele, de fato, declarou guerra à arte, né, ao simbolismo, aos trabalhadores da arte, criminalizando-os. Então, talvez seja agora a gente tenha, concretamente através dessa política, desse PL, a oportunidade de desmistificar isso no Congresso Nacional, na sociedade brasileira, e eu acho que os esforços vão se encaminhar para isso. E, felizmente, a gente tem redes de solidariedade, o povo brasileiro é muito solidário, e a gente está em todos os caminhos, como citou a Gisela também, através dessa iniciativa do Benjamin, também temos iniciativas de diversos lugares para ajudar os músicos, né, de maneira mais pronta. Obrigado, Raeli. A gente citou aqui, vocês citaram alguns projetos de lei, né, algumas iniciativas. Eu queria pedir, Márcio, talvez você pudesse explicar quais são elas e quais os objetivos, porque não necessariamente quem nos assiste está sabendo, né? Claro, Pedro. Então, a gente teve 4 projetos de lei tramitando na Câmara. O primeiro e o mais abrangente deles é o que lidera hoje o movimento, que é o 1075, da Benedita da Silva. Tem também o PL 1089, que foi organizado pela liderança da oposição e liderança da minoria. A liderança da oposição, o líder é o André Figueiredo, do PDT, e a liderança da minoria, o nosso Zé Guimarães, do PT. Tem um projeto também do Tadeu Alencar, que agora me foge o número. E um outro projeto do uma deputada do Partido Republicanos, que eu esqueci o nome agora. Todos esses projetos foram apensados no projeto 1075. Estão tramitando juntos, para quem não está acostumado com a linguagem legislativa. Então, e a Jandira Fegali é a relatora. E o trabalho de relatoria é justamente tentar observar
quais são os pontos desses projetos todos que estão aí unidos para tentar constituir um relatório que tanto dê conta da aprovação na Câmara. A gente tem que entender que a Câmara também não é um cenário onde o campo progressista seja majoritário, é um cenário onde outros setores têm maioria. Então, construir um projeto de lei que dialogue com o conjunto das forças políticas e, ao mesmo tempo, que atenda o setor. Então, esse é o desafio, e o setor cultural tem sido um braço aí, realizando mobilização, webconferências, etc., para tentar aprovar. O que o relatório da Jandira está propondo nesse momento? Isso é importante. Atender os espaços culturais. Esse era um aspecto do projeto 1089, e está prevendo atender com R$10 mil mensais os espaços culturais independentes no Brasil, até o final da lei de calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro, agora. Então, esse é um aspecto. Salvar os espaços culturais brasileiros. Com isso, a gente salva também muitos empregos e muitas pessoas que vivem aí, sejam nos pontos de cultura, sejam nos museus comunitários, sejam nas bibliotecas comunitárias, nos teatros independentes, nas casas de show independentes, etc. Tem um conjunto aí amplo que fica escolas de música, escolas de arte, calcula-se aí algo em torno de entre 15 e 20 mil espaços desses no país. Esse é o cálculo que foi feito a partir dos cadastros existentes. Segundo, a gente precisa lembrar que o Bolsonaro ele vetou a entrada dos artistas e dos agentes culturais na renda básica, que esse dos R$600 aos 1.200. O projeto 1075 previa uma possibilidade de complementação pelos governos estaduais e federais de um valor além de 600 para tentar aumentar a renda dos artistas. Nós vamos tentar aí nesse projeto recolocar um dispositivo para renda básica dos artistas e dos agentes culturais. Terceiro, o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual serem desbloqueados. O Fundo Setorial do Audiovisual é uma conquista enorme, uma legislação que começou a ser desenvolvida na época do presidente Lula e que foi regulamentada com a presidenta Dilma, que prevê, através das TVs a cabo, das telecomunicações, um ingresso através do Condecine que mudou a cara do cinema brasileiro. Hoje, o Brasil produzia 5 longas-metragens por ano em 2013, e a nova lei do audiovisual levou o Brasil a produzir mais de 150 filmes longas-metragens. Ano passado, no Festival de Berlim, só os alemães tiveram mais filmes que os brasileiros inscritos. Então, é uma política pública de absoluto êxito, só que o ano passado tinha 800 milhões no Fundo Setorial do Audiovisual que simplesmente não foram utilizados pelo governo Bolsonaro já no seu primeiro ano. Então, tem o contingenciamento do ano passado e tem o contingenciamento desse ano. A ideia é desbloquear esse dinheiro e atender as produtoras de audiovisual. São 300 mil pessoas que atuam no setor do audiovisual brasileiro, que é o equivalente ao setor automobilístico no Brasil. Então, é importante que as pessoas tenham a ordem de grandeza do que a gente está falando. E, ao mesmo tempo, no Fundo Nacional de Cultura também foi contingenciado. 3% do orçamento da Loteria Federal deveria ir para o fundo. Esse dinheiro foi contingenciado, esse é um problema histórico, esse contingenciamento. É importante que se diga aqui agora que se agravou nos últimos anos, né? Ele já vinha sendo, ele nunca foi executado na sua integralidade, mas para o ano passado, da previsão que deveriam ter sido 650 milhões, foram executados 8 milhões.
vocês terem ideia do tamanho do tamanho do recorte. Então, a ideia é desbloquear isso e aí atender os estados e municípios. É passar esse dinheiro para os estados e municípios, porque o governo federal não tem condição de fazer essa política. Não tem condição de fazer editais, distribuir dinheiro, etc., pelo próprio desmonte da estrutura de cultura. Então, é fazer o repasse fundo a fundo e os estados e os municípios façam editais para atender a ponta. Então, atende os espaços e atende a ponta com fundo. E, ao mesmo tempo, a isenção de impostos. Né? A Gisela, produtora, deve saber o quanto que, além de você estar parado, perdendo contratos, perdendo renda, ainda ter o acúmulo de impostos para poder manter as suas empresas funcionando para quando a pandemia passar isso voltar. Então, a ideia é interromper essa cobrança. Então, é atender diversos aspectos da cadeia produtiva da cultura, protegendo desde os artistas mais vulneráveis até as empresas, para que, quando a pandemia passe, o setor esteja respirando, as pessoas possam ter passado com dignidade por isso e possa se voltar a ter a contribuição da cultura para a recuperação econômica do Brasil. Isso é importante também. Todos na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, o entendimento é esse. Esse é um setor que tem muito a contribuir para o futuro, porque os trabalhos em outros setores vão acabar. No setor de cultura, o elemento humano é indispensável. Então, não existe cultura sem pessoas, sem o público e sem o artista e sem todo o aparato que envolve a produção do artístico. Só falando da economia criativa nesse ponto da cultura, que é a arte. A gente tem uma gama de outros elementos aí da produção cultural, mas falando só desse, é importante que o público tenha noção disso. Então, nós estamos falando de uma possibilidade de futuro para o Brasil, que o governo Bolsonaro, ao negligenciar os artistas e tratá-los como inimigos, não só comete um crime porque a cultura é um direito gravado na Constituição, como também cerceia o nosso direito a um futuro com desenvolvimento sustentável. Então, ele é um projeto equivocado de nação em todos os sentidos. Equivocado é uma forma muito educada de dizer, né? Um projeto realmente, assim, genocida em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, é verdade. Pois é. Ô, Gisela, eu queria, talvez você queira complementar a fala do Márcio, mas eu queria pedir para você que você analisasse para a gente um outro aspecto, que é o seguinte: a gente falou aqui que tem saído na mídia alguma coisa sobre como a cultura foi a primeira a ser afetada e a última que deve, o setor não só da cultura, mas enfim, o entretenimento como um todo, né? A gente precisa alargar um pouco isso, mas deve ser a última a sair. Mas quer dizer, esse é um tema pouquíssimo debatido na mídia, a situação dos artistas, né? Isso não impressiona você? Quer dizer, um setor que movimenta tanto dinheiro, que movimenta tantos empregos, praticamente não é tratado nos grandes jornais e nos grandes canais de televisão. A gente foi ver agora, saiu no final de semana, o caso do violonista que está vendendo o violão, mas assim, é um caso extremo, né? A gente tem milhares de artistas que estão passando por dificuldades tamanhas. Eu tenho amigos artistas que estão lá com auxílio emergencial aprovado, mas não recebem o dinheiro. Quer dizer, como é que você vê isso? Bom, é até difícil para a gente analisar. Difícil, assim, é tão patente a negligência completa do governo federal com relação à cultura, sabe? Assim, o desmonte começou do início, né? A gente tinha um Ministério da Cultura que, bem ou mal, com suas dificuldades, com seus problemas, como todo mundo tem, funcionava, né? Colocava a cadeia produtiva da cultura trabalhando, né? Como o Márcio disse, são 5 milhões de pessoas empregadas nesse setor. E é como você falou, isso não é falado nem em grande mídia, é um setor que vem sendo negligenciado, a Railide lembrou disso também, já há muito tempo. Né? Eu acho que é muito difícil isso acontecer.
para mim é complicado analisar isso, né? A gente tinha um ministério que virou uma secretaria, ficou completamente paralisado, troca gente, sai gente, e nada é feito. Então, a, é difícil a gente conseguir se juntar e fazer um movimento, né, constante. Eu acho que é necessário fazer isso, né? Os artistas também precisam aprender um pouco a se articular mais, né? A ter uma articulação maior, não só junto ao governo federal, mas entre si, da própria produção, a cadeia. A gente precisa ser mais unidos para fazer mostrar o que a gente produz, né? E a importância econômica da cultura e do entretenimento. É como você está falando, cultura, entretenimento, é tudo junto, né? Porque isso é essencial ao ser humano, de verdade. Eu não conheço ninguém que não ouça música, ou que não tenha na sua memória, nos melhores e nos piores momentos da vida pessoal, uma lembrança de uma música ali presente. Caramba, tem que manter isso, né? Isso é essencial para cada um de nós, eu acho. Então, assim, a minha forma nesse momento, esse agora é um momento extremamente agudo, né? Porque tudo parou, mas parou mesmo. E é como eu falei, parou de um dia para o outro, né? O Marx falou, é o fator humano, como fazer arte, apresentar arte sem poder juntar pessoas, né? É algo estritamente, essencialmente humano. Então, a partir do momento que você não pode juntar, tem tido muitas iniciativas de lives, de apresentações por internet, mas que acabam tendo um outro viés, né? Toca as pessoas de uma... Gisela, desculpa, uma pergunta. As lives, elas dão mais certo para os artistas que já têm um certo reconhecimento, né? Que já tem público, enfim, então, que tem até patrocínio para fazer live. Não, a rigor, o que acontece é que as lives dão certo para quem está no mainstream, para quem está dos grandes artistas, né? Os nichos de mercado, os nichos de arte mais que são menores mesmo, não atingem. As lives estão dando certo para o pessoal de sertanejo, para o pessoal de axé, nada contra, mas é onde funciona, é o mainstream, né? Mas quantos por cento do mercado representa em número de pessoas esse pessoal? Não é tão grande assim. A maior parte dos artistas são pequenos, são independentes, não têm acesso à grande mídia, e é difícil mesmo. As próprias lives têm várias iniciativas muito bonitas e muito boas, mas em termos de remuneração para o artista não significa nada, porque não tem nem como remunerar, né? Agora que está se começando a pensar nisso, né? Então, a iniciativa que a gente tem que fazer agora, eu acho, é isso, que se esse momento servir para que nós todos, para que os artistas se unam em torno de uma causa, de serem mais engajados, de acompanharem mais e de cobrar mais, tanto de si próprios, né, como organização e junto às entidades todas, governo federal, e estadual e municipal, é o que a gente precisa fazer. Então, o que eu acho que pode ser feito nesse momento é isso. E se eu puder falar só um pouquinho também dessa iniciativa, para que os artistas que puderem, a gente está fazendo essa Conexão Música, visitem o site do Conexão Música, é conexãomusica.com.br. A gente está arrecadando dinheiro de quem admira a música e reconhece o valor da música, para fazer esse dinheiro chegar às mãos desses artistas que eu estou falando, que não são do mainstream e que estão precisando de ajuda nesse momento tão absurdo que a gente vive, que não existe nada para se trabalhar. O trabalho está parado, né? E a gente não pode ficar parado. É isso, é difícil analisar esse momento, porque eu acho que as interrogações são tantas. Sim, sim. Eu vou aproveitar que a Hailide, além de cantora, é jornalista também, para pedir que você fale. Como é que você vê isso? Essa coisa de que, sim, a cultura, o caminho da cultura, a estrutura da cultura não passa pelo debate da imprensa, não passa pelo debate público, enfim, que está aí para milhões assistirem na televisão. Como é que você se sente com relação a isso? Pedro, público e meus colegas que estão aqui, né? Eu tenho uma tese, na verdade, um pouco sobre isso.
eu acho que a cultura, essa cultura de que a gente fala, que é feita pela grande maioria do povo negro, o negro, o branco pobre, a cultura popular pujante da diversidade brasileira, é óbvio que ela não vai estar nessa imprensa, porque a imprensa reflete os princípios de uma sociedade opressora, de ricos e brancos, né? Então, essa é uma das minhas, não é uma tese minha, eu não inventei isso. A gente sabe, quem estuda, quem milita, né? Eu que milito no PCdoB, que é um partido quase centenário, vocês ligados ao Partido dos Trabalhadores, glorioso de suas 4 décadas, né? Nós sabemos disso. Então, na minha opinião, é dessa maneira. Quando acontece alguma matéria, é porque é alguma tragédia, ou quando se vai falar da cultura popular, o exótico, né? Porque os negros pobres que têm uma cultura oral centenária, ancestral, eles são exóticos, né? E então você dá um espaço para alguém que é mais famoso, como disse a Gisela, né? Gisela, o mainstream, né? Que estão, né, no topo, os medalhões, como a gente chama, né? Mas para o samba, por exemplo, que é a minha área, se manter vivo, quente, presente, é porque ele é feito pelas pequenas rodas de samba que estão na periferia, que estão nos fundos de quintais, que estão nos bares, que também são espaços culturais, na minha opinião. Então, a imprensa é exatamente isso, ela é uma instituição que reflete os valores de uma classe social que é a minoria da nação brasileira. E assim como eu vejo também, quando a gente teve os governos populares no poder, né, e eu tenho um grande orgulho, né, que o meu partido fez parte desde o início, fez parte dessas gestões, desde o início lá com a primeira vitória do Lula, né, a gente inaugurou um novo olhar para o Brasil, um olhar para a diversidade, porque até ali a gente tinha um olhar exatamente das classes dominantes, né? E aí depois, quando veio o golpe, em 2016, se retomou aquele olhar das classes dominantes, aquele avanço que a gente teve para a diversidade do povo brasileiro, ele foi silenciado. E agora a gente tem um governo obscurantista, né, que tem seus próprios princípios, mas que também massacra, né, os valores e as expressões que vêm do povo. Por isso que eu acho também, como a Gisela falou, que é muito importante que o artista brasileiro, né, desde o artista, aquele artista que tem acesso aos grandes meios de comunicação de massa, que possam também falar um pouco qual é o Brasil que nós queremos. É um Brasil de trabalhadores massacrados? É um Brasil que tem que implorar para que os estudantes pobres possam ter direito ao adiamento do Enem, já que eles não têm condições de estudar? Não é esse Brasil que queremos. Mas também aquele artista que está na roda de samba, trabalhando no bar, tirando dali o seu sustento, também precisa se aproximar, e a gente precisa criar meios para isso, para que a gente ganhe essa certa consciência, para a gente que hoje todo mundo se pergunta, todos os artistas se perguntam no Facebook, o que a gente faz, o que a gente faz. Eu acho que a consciência de que a gente precisa melhorar as condições de vida de todos os trabalhadores brasileiros e a nossa consciência própria para melhorar as condições do nosso trabalho, isso é o 1º de maio, né? Isso é os trabalhadores que foram enforcados lá atrás, em Chicago, né? Eles lutaram por isso. Então, eu acho que a conscientização nesse momento, formar laços para pequenos debates, justamente para saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Desculpe se eu falei um pouco demais. Imagina, tudo bem. Na verdade, eu introduzi esse assunto depois da fala do Márcio. Márcio, você quer também falar sobre a falta do debate na imprensa sobre a situação da cultura como um todo, sobre os caminhos da cultura? Porque a gente vive um momento, como você falou, de que o campo progressista não é majoritário, e a questão econômica com isso tem ganhado
vamos dizer, amplitude no debate, mas, assim, existe um processo de destruição aí que não está sendo tratado, né? De ódio à cultura mesmo. Me parece que esse é um debate importante da gente fazer, né? Até o final da década de 90, a crítica de arte, a crítica de cultura nos jornais era um elemento importante que levava essa discussão para setores mais amplos, né? Aquilo que eu tive a oportunidade ainda de fazer, né? Eu sou curador de arte, quando não agora eu faço mais militância do que curadoria, graças ao desmonte do Brasil, assumi a faceta militante à frente, mas de poder fazer uma discussão pública através dos jornais, né? Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, e lá os dois jornais permitiam, né, o Correio do Povo e a Zero Hora, os grandes jornais e os menores também, que a gente estabelecesse uma discussão pública sobre o que a gente estava propondo como um projeto estético, um projeto de discussão. Isso tem sido esvaziado no debate da imprensa, e os espaços para discussão a respeito daquilo que nós estamos produzindo, que os artistas estão produzindo, do que a cultura popular, como a Railídia falou agora, produz nos diversos territórios que a gente tem no Brasil, é praticamente inexistente na grande mídia. Mas também nas mídias alternativas é muito pequeno, digamos, vamos falar também. A verdade é que há uma falta de entendimento da centralidade do debate de cultura, mas o Bolsonaro e o bolsonarismo entendeu que esse debate é central. Me parece que esse é o grande paradoxo que a gente vive. O setor progressista usualmente entende que o debate de cultura é um debate importante, mas não é um debate central. O Bolsonaro entende que esse é o debate central, que ele trava a luta cultural e a disputa de valores, daquilo que a Railídia falou muito corretamente, entre um projeto que valorizava a diversidade e entendia que a diferença era um elemento positivo, para um projeto que nega a diversidade e que entende a diferença como algo a ser silenciado. É um projeto para poucos em todos os sentidos, brancos, ricos, de uma determinada religião, de uma determinada posição política, e isso vai sendo aplicado em políticas públicas, porque o desmonte das políticas também é uma política. Então, o próprio esvaziamento do debate público sobre cultura, para retomar o começo da fala e encerrar, que a gente acompanhou nos últimos 20 anos, e principalmente com a emergência da internet, onde aparentemente outros espaços poderiam fazer esse debate, a gente viu que o cidadão comum, a cidadania em geral, ficou cada vez mais afastada de informações e de um debate que é importante para a constituição de sujeitos e de uma cidadania plena. Então, nós precisamos reconquistar a arena pública para o debate sobre cultura, porque a perspectiva de uma sociedade que nós estamos nos encaminhando com o bolsonarismo é de uma visão autoritária a partir justamente da negação daquilo que foi de mais positivo que a gente conseguiu construir com a Constituição e que nós aprofundamos nos governos do presidente Lula, do presidente Lula e da presidenta Dilma, que foi justamente entender a diversidade e a porosidade que o Brasil tem nas suas manifestações e expressões, e que isso precisava ter um espaço político de legitimidade para se manifestar. Então, tem uma dívida aí da grande imprensa, mas tem uma dívida também de todos os setores políticos de entendimento, de compreensão da importância desse debate.
Legal, obrigado, Márcio. Ô, Gisela, você falou sobre a importância de que os artistas se unam, se reúnam, né? E que entendam a briga que é necessário ser travada. O Márcio falou aqui agora, né, de qual é essa luta, de como ela vem sendo construída. Eu queria perguntar para você se você acha que, por exemplo, isso passa por convencer o pessoal do mainstream a falar dos menores ou a minimamente se posicionar sobre como a cultura vem sendo tratada no país, porque a gente vive um pouco esse problema. A gente falou da mídia, mas quem está no mainstream também não fala nada. Isso prejudica, né? A situação como um todo. Se bem que agora, ultimamente, a gente tem visto alguns poucos aí, né? Tem tentado fazer algo, mas mostrado assim que entendem muito pouco ainda. Essa questão, assim, essa questão é complicada porque eu acho que a Lídia pode me dizer se eu estiver equivocada, mas há uma certa desunião, na verdade, no setor artístico. Eu concordo com você, acho que o pessoal que tem esse espaço de mídia maior deviam levar. Eu acho que seria necessário que levantasse a bola da discussão do espaço do fazer artístico na nossa sociedade de uma maneira diversa, né? O país é muito grande, o Brasil é enorme, é muito diverso, como a Railide colocou, e de fato precisa ter. Eu acho que precisa ter espaço para que seja mostrado tudo. É preciso dar escolha para quem ouve, para quem para quem para o ouvinte ou para os artistas mesmo, não vou nem falar só de música, para as próprias artes. As pessoas têm que poder escolher o que elas querem. Para escolher, elas precisam conhecer. Quando na grande mídia e tudo só se mostra uma música ou uma forma de se fazer teatro, ou né, de interpretação de arte cênica, qualquer coisa que você mostre uma unidade, a pessoa não tem escolha, ela vai ficar grudada naquilo. Então, assim, eu acho que nesse sentido, acho que todos, de fato, Pedro, precisam discutir essa diversidade. E quem alcança um certo espaço, ter uma consciência de classe mesmo, de que tem muita gente que trabalha nesse setor que também precisa ter seu espaço para se mostrar, para estar junto, né? Esse debate, e aí acaba que boa parte do setor fica fora da discussão, fica fora do debate, não tem espaço para se mostrar. Então, assim, esse setor um pouco, bastante complicado, além do que você está lidando com sensibilidade, você está lidando com artistas, né? Então, esse desenvolvimento dessa certa consciência política, certa consciência do nosso papel dentro do país, sabe? Assim, precisa ser mais debatido, sim. Eu concordo com você, acho que o pessoal que está na grande mídia, que tem um espaço maior, precisa levantar mais a bola. E concordo ainda mais que agora, nesse momento de tamanha dificuldade, onde ninguém está conseguindo se apresentar, né, e ter o seu público e chegar ao seu público, a única forma tem sido a internet, né? Muita gente tem apresentado discussões muito relevantes, tem artistas de destaque que estão falando bastante e cobrando posições, né? Nesse sentido, está sendo positivo. Como esse governo não está fazendo absolutamente nada, ou a gente faz, ou então não tem jeito. A gente, aí, esse é um fator de união, é aquilo que eu falei. Se essa crise toda servir para a gente sair dela um pouco mais unido, né, como classe, consciente do que precisa, e tendo um espaço maior para se debater e para crescer, acho que vai ser bom. Tudo na vida tem um lado bom, então até mesmo essa crise pode ser um fator que leva uma coisa positiva para a gente. Vamos ver, tomara que sim. Ei, Railídia, o que você acha sobre isso? Você acha que há possibilidade de união diante da ausência do Estado completa? Seu microfone está fechado. Eu sou muito otimista. Eu sou otimista por natureza. E eu acredito muito no potencial humano do Brasil, né? Eu acho que a gente também passou por uma cultura, uma cultura enraizada, que é a cultura de criminalizar, né, o sindicato, criminalizar a política,
criminalizar sindicalista, criminalizar o SUS, né? Então, quando você realmente diz sindicalista é tudo baderneiro, sindicato não serve para nada, isso você diz há muito tempo no Brasil, né? Principalmente, né, quando surgiu o PT, né? A gente vai criando uma cultura enraizando no coração das pessoas, sabe? Então, inconscientemente, as pessoas elas ficam refratárias, elas não querem saber de política, elas não querem saber de sindicato, acabam procurando o sindicato, lembram quando acontece alguma coisa num trabalho. Isso eu estou falando de uma maneira geral, que é para chegar, por que a classe artística é, digamos assim, tem um certo distanciamento da organização política, mas tem e não tem, porque tradicionalmente, né, a classe artística, especialmente os atores, né, as artes cênicas, aqueles trabalhadores das artes cênicas, sempre foram muito engajados politicamente. Músicos, cantores, intérpretes também. Se você for procurar na história, né, Milton Nascimento, Chico Buarque até hoje, é uma exceção, né? Mas sempre foram muito engajados em algum momento, as diretas já, se você for ver, procurar na história, a quantidade de artistas envolvidos naquele movimento das diretas já é gigante, sempre tem um cantando. Parece que isso ganhou um sentido menor nos dias de hoje, né? Não só de hoje, mas já há algum tempo. Por quê? Porque a política também foi criminalizada e ninguém quer estar ao lado e dizer, estou fazendo política, nossa, mas que horror. Eu não quero sujar minhas mãos, você entende? Então, você tem por trás todo esse cenário cultural, né? Um cenário em que você é treinado o tempo inteiro para realmente não se engajar. Mas, como bem a Gisela disse, eu acho que a gente tem a possibilidade, nesse momento, né, de poder reinaugurar, trazer para a arena, né, como falou tão bonito o Márcio, reconquistar a arena pública para o debate, né, da cultura, de fato. E eu acho que a gente tem um caminho muito bacana, hein, que eu vejo, que são esses artistas populares que estão muito tocando nas rádios, estão no coração do povo. Os sertanejos, principalmente as cantoras sertanejas. A gente teve esse segmento de cantores sertanejos. Eu lembro quando o Lula fazia suas campanhas, esses cantores sertanejos, muitos deles votaram no Lula, né? Fizeram campanha para o Lula. Então, o que foi essa virada, né? Então, precisamos. A Anitta, agora, recentemente, tem dado boas declarações também, né? Em repúdio à postura do governo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse diálogo com diversos segmentos da produção cultural. Eu estou falando da música porque eu sou desse terreno, mas de outros. A gente precisa aprender também com o teatro, né? Com a maneira como o teatro preservou e preserva até hoje. Aqui em São Paulo, a gente tem a Cooperativa Paulista de Teatro. Eles são engajadíssimos, eles não se aprova nada sem que a cooperativa esteja muito presente, né, ali defendendo os direitos da categoria. Sim. Tá bom, acho que a gente teve uma boa conversa até aqui. Eu vou passar para as considerações finais, começando pelo Márcio, e aí a gente segue. Bom, Pedro, quero agradecer a ti pelas boas perguntas, a Railídia e a Gisela, por compartilhar esse debate, compartilhar esse momento de angústias também, né? Que a gente está vivendo no nosso setor. Eu acho que esse momento também, e eu acho que por fim é um elemento que eu gostaria muito de tratar, porque eu acho que isso é importante. A gente está verificando um elemento fundamental de que a cultura ela já vinha sob um regime da reforma trabalhista, da desregulamentação do trabalho, muito antes da aprovação da reforma trabalhista. A situação dramática que as pessoas do nosso setor estão vivendo hoje é porque a imensa maioria das pessoas que atuam no setor de cultura estão desprotegidas nos seus direitos como trabalhadores. Às vezes nem são entendidas como trabalhadores e trabalhadoras.
a maioria das pessoas são autônomos, são informais. Então, e isso não é um caso brasileiro também. É importante que a gente identifique que esse é um fenômeno no regime neoliberal no mundo todo. Se vocês acompanharem o debate em Portugal, na França, que os artistas estão sendo considerados como os intermitentes, em outros lugares, claro que a situação não é tão dramática porque ninguém tem um Bolsonaro pela frente para se confrontar, como a gente tem aqui. Mas a situação de precarização do trabalho é uma realidade na imensa maioria dos lugares. E isso nos coloca num desafio político da união do nosso setor, mas também de pensar que nós precisamos construir estratégias ao redor da proteção dos direitos de trabalho de quem atua no setor de cultura. E aí nós vamos precisar de governos muito mais comprometidos, né? Sejam nos municípios, que esse ano tem eleição, que atuem os espaços de cultura nos governos sejam realmente articulados com políticas, e assim por diante, para que a gente possa, naquilo que a Railídia e a Gisela tanto pontuaram aqui que é importante, a partir de uma convergência muito mais generosa do nosso setor, a gente possa interferir na construção de legislação, de políticas de governo que deem autonomia para esse setor. Nós estamos expostos a essa realidade. A pandemia demonstrou que a cultura é essencial e também mostrou o quanto esse setor é desprotegido. Então, ao entender essa situação, talvez a gente tenha a oportunidade de verificar que a gente tem muita coisa para corrigir no futuro do nosso país. Mas, por enquanto, já que a gente está falando, eu sempre procuro dar um horizonte futuro, mas a gente tem um projeto também muito concreto e muito presente. Todo mundo na mobilização da aprovação do projeto 1075 amanhã na Câmara dos Deputados. A mobilização de todos é fundamental nesse momento. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Vou passar para a Gisela, já com uma provocação aqui, no sentido de essa união poderia vir daí, porque a gente tem visto artistas da pressão para a aprovação desse projeto de lei, porque a gente tem visto artistas se pronunciarem sobre questão do meio ambiente e tal. Essa é uma questão importante também, né? Super importante, né, Pedro? Mas eu acho mesmo, isso que o Márcio falou, assim, a fragilidade da atuação artística no Brasil, isso já é realmente histórico, isso vem de antes, né? De serem autônomos, eu acho que talvez venha daí também um pouco dessa dificuldade de união em torno de estar junto mesmo, né? Para ter um potencial de cobrar das entidades governamentais que tenham uma política concreta que reflita a necessidade do setor, né? Eu queria, na verdade, agradecer muito, Pedro, pela ATVPT por ter propiciado esse debate. Obrigada, Railídia, obrigada ao Márcio, obrigada a você. Eu tenho uma certa dificuldade até, às vezes, de me expressar nas coisas, mas eu acho que adorei conversar com todos. E acho mesmo, o PL 1075 pode ser um fator de união grande do setor. Quem ainda não ouviu falar, procure saber do andamento e pressionar o pessoal pela aprovação amanhã no Congresso Nacional. A gente ainda tem um caminho grande. E o principal de tudo é isso, que essa crise sirva para que a gente esteja mais unidos, né, todos, para poder dialogar, né? A tentativa desse governo é de calar a cultura. Márcio falou alguma coisa que eu achei interessante, que é isso, ele sabe o valor da cultura, por isso que ele combate, né? Então, é importante que a gente não se deixe calar, que a gente continue fazendo, não pode esmorecer, vamos buscar formas de estar juntos e de pressionar o governo, sim, cada vez mais, para mostrar que a gente está vivo. O Brasil é muito grande, somos diversos, vamos da música
da roda de samba até o mais alto jazz, vamos dizer assim. Então, assim, temos muita coisa boa e eu acho que é isso que precisa. Obrigada a todos vocês pela presença. Desculpa se eu não respondi exatamente a sua pergunta, Pedro. Fique tranquila, tudo bem. É isso, o importante é a mobilização, né? Raídia, por onde começa a mobilização? Suas considerações finais. Bom, eu acho que agora a gente tem, como todos falaram, né, puxado aí pelo Márcio, acho que a mobilização total hoje, todos os trabalhadores da cultura, ritmistas, cantores, músicos, compositores, e todos aqueles também que gostam, né, que admiram a cultura brasileira e vivem dela, né, projeto 1075, aprovação da Lei Emergencial da Cultura, põe uma faixa na sua janela, põe um cartaz, se você mora em prédio, se você, enfim, faça alguma coisa, grave um vídeo, coloque um card, né, nas suas redes sociais, eu acho que essa é a primeira coisa, né, e eu quero dizer aqui também que os músicos, de uma maneira geral, eles estão muito massacrados, como todo trabalhador brasileiro, né, com esse momento, sem perspectivas, mas também estão produzindo, estão buscando caminhos, seja através das lives, seja organizando aulas online para dar aulas de música, e seja produzindo também, né? Então eu queria deixar uma dica, que é uma produção de um amigo, dois colegas que um deles também canta, toca, se apresenta no Baró do Borogodó, que é o Fabrício Rosil, compositor, cavaquinista, violonista, educador musical, e o Ismar Soares, seu parceiro, que fizeram a Pandemia de Amor, que é um samba rock gafieira protesto, né, está fresquinho, porque os artistas também estão produzindo em meio a essa pandemia. E eu acho que já, para me despedir, eu queria só deixar um verso aqui de uma música de Luiz Carlos da Vila, que chama Dia de Graça. Pode? Em que ele diz assim: um dia meus olhos ainda hão de ver, na luz do olhar do amanhecer, sorrir um dia de graça, poesias, brindando essa manhã feliz, do mal cortado na raiz, do jeito que o mestre sonhava. Muito obrigada a vocês todos, aos queridos Gisela, Márcio, Pedro, João, TVPT. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tá certo, muito obrigado, Raídia, Gisela, ao Márcio. A gente agradece a você que nos assistiu. Inscreva-se no canal da TVPT, aperte no sininho lá para você poder receber as notificações. Compartilhe os vídeos para que possa chegar a mais pessoas e mobilize-se em apoio ao PL 10.